Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, que Deus te abençoe. Hoje é domingo, dia 14 de junho. Quero dar algumas breves orientações, alguns avisos e depois fazer uma meditação para que você, ou na sua casa ou na igreja, esteja meditando nessa noite, certo? Quero começar pedindo que você continue orando pela igreja e principalmente pelos enfermos, para que logo eles sejam curados, restabelecidos e que no nome de Jesus essa pandemia possa diminuir e o mais rápido possível acabar, para que nós possamos voltar às nossas atividades normais. Os nossos irmãos que estão com coronavírus estão bem, graças a Deus. Nenhum dos nossos irmãos chegou a um estado grave, crítico, e nós temos que agradecer muito a Deus por isso. Hoje também eu peço que você ore, e agradeça a Deus por mais um ano de vida da Rosilene, que está fazendo aniversário hoje, e do pequeno Enzo. São os dois aniversariantes do dia. Mais um aviso também que eu tenho para dar é que ontem, sábado, segundo sábado de junho, é comemorado o dia do oficial congregacional. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns e a minha gratidão a Deus pelos diáconos e pelos presbíteros congregacionais, principalmente os da igreja de Andorinhas, certo? Então é isso, continue orando pelos missionários, continue orando pelo abrigo da Pedra de Guaratiba, continue contribuindo com o abrigo e com os missionários e com a igreja. Nós vamos continuar fazendo os cultos de quarta em casa. Não deixe de fazer o culto com a sua família, é muito importante isso. É só seguir a orientação que eu estou mandando pelo WhatsApp. E não deixe também de fazer o culto de domingo, caso você não esteja indo na igreja. Nós estamos abrindo a igreja domingo à noite, estamos mantendo álcool em gel disponível, pedindo que os irmãos sentem de maneira afastada, evitem abraços, beijos, mas estamos todo domingo à noite, transmitindo no Data Show o nosso culto. O mesmo culto que você recebe pelo celular, mas nós estamos fazendo lá. Então, se você não tem ido à igreja, sem problema, mas faça o culto na sua casa, tá bom? Eu acho que era isso, acho que eu não esqueci de nada. Continue orando pela família de Dona Neuza e orando por Marilda, que teve uma queda, a princípio quebrou o braço, mas também encontra-se bem, certo? Se você é do grupo de risco, continue em casa, se protegendo, se necessário, se possível, melhor dizendo, não saia, e se tiver que sair, tome as medidas necessárias, tá bom? Vamos lá, o texto de hoje, como de costume, é um texto conhecido, eu vou tentar ser breve e fazer algumas 3, no máximo, aplicações, considerações para a sua vida. O texto que eu separei para hoje, ele é a sequência da semana passada. Semana passada nós falamos de João 8, do 1 ao 11, eu acho, sobre o texto da mulher adúltera. E hoje eu quero seguir o que aconteceu depois disso, o que Jesus fez depois disso. Então é João 8, do 12 ao 20, certo? Enquanto você abre aí, João 8, do 12 ao 20. Abre para que possamos ler juntos. João 8, do 12 ao 20. Jesus, a luz do mundo. Diz assim a palavra. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço.
quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Só até aqui, queridos. Como eu disse, essa é uma passagem muito conhecida e ela é uma sequência do texto de semana passada que nós estudamos. Jesus já havia, no Evangelho de João, dito que ele era o pão da vida, que ele era a água viva, e agora, de maneira poderosa também, de maneira surpreendente, ele diz que ele é a luz do mundo. Essa declaração, essa afirmação, ela é bela, ela é emocionante, ela é poderosa, ela é cheia de significado para aqueles que creem. Jesus é a luz do mundo. Em compensação, ou em contrapartida, essa declaração, essa afirmação, ela é odiosa, ela é blasfema, ela traz raiva para aqueles que não creem. Porque quando Jesus se declara a luz do mundo, o pão da vida, a água viva, ele está trazendo para si a exclusividade de ser o Filho de Deus, o Salvador, um único caminho, a verdade e a vida. E isso traz raiva, ódio, ira no coração daqueles que não creem e que não aceitam Jesus nessa perspectiva. Então, essa é uma declaração que é um divisor de águas. As declarações de Jesus, querendo ou não, elas são divisoras. Elas dividem as pessoas entre os que creem e os que não creem. E é isso que Jesus vai fazer agora novamente. É isso que as palavras de Jesus vão nos mostrar. Que aqueles que creem olham para essa passagem como algo maravilhoso, sensacional, como palavras vivas. Mas quem não crê olha para essa passagem e fica irado. Como pode um homem dizer que é a luz do mundo, não é verdade? Então, como eu disse, depois que Jesus frustrou aqueles homens que estavam querendo matar a mulher e também matar Jesus com uma armadilha, depois que Jesus mandou aquela mulher embora e disse, não peques mais, ele mandou ela não pecar mais, Jesus se volta para o templo e continua a ensinar no templo. E diante disso, alguns questionamentos acontecem, um embate acontece entre Jesus e aqueles acusadores, seus inimigos, digamos assim, seus perseguidores, e eu quero destacar algumas verdades. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nessa passagem nós percebemos quem Jesus é, ou pelo menos quem Jesus disse que era, ou quem o Pai entende que Jesus é. Porque Jesus fala aqui em nome do Pai também. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei isso algumas vezes lá na igreja. Às vezes, pela proximidade que nós temos com a palavra de Deus, com a igreja, com Jesus, às vezes, devido ao tempo que a gente já tem de convertido ou de cristão, a gente começa a perder de vista quem Jesus é, quem Jesus disse que era, quem a palavra de Deus diz que Jesus é. Às vezes a gente começa a tratar Jesus com uma naturalidade, com uma banalidade, de maneira que a gente esquece quem ele é. Jesus disse nessa passagem, após lidar com a mulher e com os acusadores da mulher, que ele era a luz do mundo. Jesus está fazendo isso de propósito. Ele sabia que tanto a mulher quanto os seus acusadores estavam vivendo nas trevas do pecado. Ele tinha acabado de revelar isso quando ele diz para os acusadores, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E quando ele diz para a mulher, vá e não peques mais, ele está mostrando para as pessoas o quão o pecado cega e como o pecado leva as pessoas a viver nas trevas. Aí logo em seguida, diante de uma multidão, e no meio dessa multidão que estava ouvindo Jesus, havia pessoas querendo ainda tirar a vida de Jesus e pegá-lo numa contradição. Jesus vira e se declara a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é que em um mundo cheio de trevas, principalmente por causa do pecado, ele é a luz do mundo. Aqui tem uma verdade que eu já repeti muitas vezes lá na igreja. Eu acho válida repeti-la sempre, porque é uma verdade absoluta e ela tem que estar sempre clara no meu e no seu coração, na minha e na sua mente. Se Jesus diz que ele é a luz do mundo, logo o mundo sem Jesus está em trevas. Essa é uma verdade absoluta, subentendida nas palavras de Jesus. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, sem Jesus, o mundo não tem luz.
Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, sem Jesus, não temos vida. Quando Jesus diz, eu sou a água viva, sem Jesus, nós não temos. Não temos como matar a nossa sede, como saciar a nossa alma, como alimentar o nosso coração. Jesus é tudo. Então, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele está deixando bem claro. E, de novo, essas palavras trazem ódio, trazem ira, trazem revolta para aqueles que não creem. Porque eles dizem, como é assim? Como é isso? Que blasfêmia é essa? Que ousadia é essa de dizer que você é a luz do mundo? Então quer dizer que sem você o mundo está em trevas? Sim, é isso que Jesus está dizendo. Sem ele, o mundo está em trevas. Espiritual, moral, todo tipo de treva que o mundo caminha é porque eles precisam de Jesus. Jesus afirmou nessa passagem que ele é a única solução para esse mundo. Ele é a única solução. E fora dele não há luz. Se engana, perde tempo. Quem acha que fora de Jesus ou que no mundo pode encontrar alguma luz, se engana. Então Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação, como eu disse, é bom que seja repetida muitas vezes para que ela encontre morada no nosso coração e seja de forma muito firme absorvida na nossa vida. Jesus é a luz do mundo e sem ele nós estaremos em trevas. E o pior, nós não apenas andaremos em trevas por esse mundo, mas estaremos eternamente nas trevas quando ele voltar. Então, em um mundo extremamente relativista, onde cada um tem a sua verdade, em um mundo onde é comum você escutar as pessoas falar fulano é uma pessoa de luz. Não é isso que a Bíblia diz. Ninguém tem a luz. Nós podemos até dizer que recebemos, por meio de Jesus, por meio do seu Espírito, a luz de Jesus. Nós podemos até dizer que brilhamos a luz de Jesus por meio das nossas atitudes quando cremos nele. Mas um mundo que diz, fulano é uma pessoa de luz, não existe isso, pessoa de luz. O mundo está em trevas, nós somos pecadores e sem Jesus nós também somos trevas. A Bíblia diz em Salmo 36:9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em Isaías 49:6 diz assim, o servo do Senhor é nomeado luz das nações, está falando de Jesus, para que a salvação de Deus alcance até os limites da terra. Jesus é a luz, meu irmão. Não caia nesse relativismo, não caia nesse mundo mentiroso, não caia nas trevas do pecado e não se deixe enganar. Jesus é, sempre foi e sempre será a luz do mundo, a única luz que pode iluminar a minha e a sua vida. John MacArthur, um teólogo muito famoso, diz que Jesus traz salvação para esse mundo amaldiçoado pelo pecado. Ele diz que para as trevas da falsidade, Jesus traz a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Jesus traz a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, Jesus traz a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Jesus traz a luz da alegria. E por fim, ele diz que para as trevas da morte, Jesus traz a luz da vida, porque ele é a luz do mundo. Então, em primeiro lugar, guarde isso. Quem é Jesus para você? Nessa passagem, Jesus diz que ele é a luz do mundo. E ele já havia dito que era o pão da vida e a água viva. Segunda aplicação que eu quero fazer aqui é, com base nessa passagem, meditar sobre quem são os discípulos de Jesus. Eu disse que, em primeiro lugar, com base nessa passagem, nós identificamos quem Jesus é. Agora vamos identificar, mais ou menos, aqui, quem são os discípulos. Quem são aqueles que seguem a Jesus. Jesus começa o versículo dizendo assim, que os seus seguidores não andarão em trevas. Jesus acabou de dizer que ele é a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo, o mundo vive sem ele em trevas. Jesus acabou de dizer que sem ele, todo ser humano está mergulhado no pecado e cego
não conseguem enxergar a verdade. Então, Jesus agora vira para aquela multidão, para aqueles que lhe ouviam e diz: olha, aquele que me segue, esse não andará em trevas. E é muito interessante olhar para essa passagem com base na perspectiva de seguir a Jesus, porque ele diz: aquele que me segue. E eu também já falei lá na igreja muitas vezes. Seguir a Jesus é muito mais do que ser membro de uma igreja. Seguir a Jesus é muito mais do que decorar versículos. Seguir a Jesus é muito mais do que trocar de roupa, andar de terno e gravata. Seguir Jesus é muito mais do que ter uma religião. Seguir Jesus é verdadeiramente seguir os seus mandamentos, a sua orientação, ter a sua ética, ter a sua moral, ter a sua verdade como nossa verdade, fazer aquilo que ele manda. Seguir a Jesus é se submeter totalmente a ele, de maneira que a sua doutrina, a sua palavra, o seu querer governe as nossas vidas. Seguir a Jesus é ter um relacionamento com ele. E qual é a resposta de Jesus para isso? Qual é, digamos, a contrapartida que recebemos disso? Ele diz: aqueles que me seguem não andarão em trevas. Seguir a Jesus é andar na luz, enquanto o mundo todo anda em meio a trevas. Seguir a Jesus é andar na contramão desse mundo, mostrando que ainda tem pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Seguir a Jesus é sim fazer a diferença num mundo completamente perdido, cego e destruído pelo pecado, dizendo não toda vez que o mundo tentar nos tragar e nos levar para as suas trevas. Isso é seguir a Jesus. Um teólogo famoso também, chamado William Barclay, ele diz que a palavra grega para seguir tem 5 significados. E aí eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz assim, ó: o primeiro significado da palavra grega seguir é um soldado que segue um capitão. Isso é verdade na nossa vida. Nós somos soldados de Cristo. É claro que as nossas armas, elas são espirituais. É claro que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas sim, somos soldados de Cristo, guerreando uma batalha espiritual para que Jesus salve cada vez mais almas que estão indo para o inferno. Somos um soldado. O segundo significado da palavra seguir no grego pode ser um escravo que acompanha seu senhor. Isso também é uma verdade. Todo cristão é escravo da verdade. Todo cristão deixou de ser escravo do pecado para se tornar um escravo de Jesus Cristo, certo? Terceiro significado da palavra seguir em grego pode ser a aceitação de uma opinião ou a aceitação de um conselho sábio. Isso também é verdade na nossa vida. Nós seguimos a Jesus toda vez que aceitamos a sua opinião ou o seu conselho sábio. Em quarto lugar, a palavra seguir pode significar obediência às leis de uma cidade ou de um estado. E também, em certo sentido, o cristão deve se submeter às leis da cidade ou do estado no qual ele está inserido, desde que essas leis não sejam contrárias à palavra de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, mas também habitamos aqui nessa terra, logo devemos nos submeter às leis. Em quinto e último lugar, a palavra seguir se refere também a alguém que segue uma linha de argumentação de um mestre. De novo, essa verdade se aplica à nossa vida, porque nós caminhamos, vivemos, andamos e tudo que fazemos é com base na argumentação do mestre, o mestre Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Então, em primeiro lugar, quem Jesus é. Em segundo lugar, quem são os seus seguidores de acordo com essa passagem. Jesus diz: aqueles que me seguem não andarão em trevas, certo? E vamos para a terceira e última. Quem são os inimigos de Jesus com base nessa passagem? Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, eu disse que está subentendido
que sem ele o mundo está em trevas. Quando Jesus diz que aqueles que me seguem não andarão em trevas, pelo contrário, terão a luz da vida ou a luz do mundo, Jesus está deixando também subentendido que aqueles que não seguem Jesus estão aonde? Nas trevas. É fato de que nem todos seguem a Jesus. Isso é um fato. Nós podemos ver isso na nossa família, infelizmente. Nós podemos ver isso no nosso ciclo de amizade, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, faculdade. Nós poderíamos dizer que a maioria não segue a Jesus. E se a maioria não segue a Jesus, não segue o caminho da luz, eles estão seguindo o quê, meu irmão? Eles estão seguindo as trevas. Por mais que possamos amar as pessoas, por mais que as pessoas sejam boas, legais, façam parte da nossa vida, a verdade é dura e tem que ser dita. Se elas não seguem a Jesus, se elas não seguem a luz do mundo, elas estão seguindo as trevas, ainda que não percebam isso, ainda que a gente não goste muito de falar disso. Não há outro caminho. As palavras de Jesus subentendem uma antítese absoluta. Elas subentendem, como eu disse lá no início, uma separação dos que creem e dos que não creem. Quando Jesus disse que quem me segue não andará em trevas, ele está dizendo, quem não me segue já está e continuará andando em trevas. Alguns seguem a luz, alguns seguem a Jesus. Mas a verdade triste, e isso deve nos fazer orar mais, evangelizar mais e fazer com que mais pessoas cheguem ao conhecimento da luz, a verdade é que muitos estão andando atrás das trevas. A cada dia que passa, isso se torna mais claro. Nós não podemos dizer quando Jesus vai voltar, mas a cada dia que passa fica mais claro que as palavras de Jesus têm se cumprido e que o amor tem se esfriado, que a fé que muitos aparentavam ter estão sendo perdidas e que a cada dia que passa, mais e mais pessoas caminham para as trevas e para a perdição. A palavra do Senhor diz que larga é o caminho e espaçosa é a porta que conduz para a perdição e que muitos entrarão por ela. Aí diz também que estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à salvação e que poucos entrarão por ela. É duro para mim, enquanto pastor, porque Deus me chamou para amar as pessoas e fazer de tudo para que elas cheguem ao conhecimento da verdade, da luz e que sejam salvas no nome de Jesus. É duro para mim afirmar isso, mas eu também não posso ser hipócrita ou tapar o sol com a peneira. É duro para mim, mas eu tenho que dizer que a cada dia que passa eu percebo que essa palavra de Jesus, dos dois caminhos, da porta larga e da porta estreita, tem se cumprido. A cada dia que passa, quando eu olho para a minha vida, para o meu ciclo de amizades, para os meus familiares, para as pessoas que eu conheci ao longo da minha caminhada cristã, para aqueles que foram amigos meus de fé, que caminharam comigo e hoje simplesmente estão caminhando a passos largos para as trevas. É triste, mas essa é uma realidade. E é o que Jesus está dizendo aqui, que os seus opositores, os seus perseguidores, os seus detratores, eles estão nas trevas. E Jesus vai mais fundo. Jesus diz assim, olha, sabe por que vocês estão em trevas? Sabe por que vocês não me conhecem? Sabe por que vocês não ouvem a minha palavra? Sabe por que vocês não acreditam no que eu prego? Porque vocês não conhecem o Pai. Jesus vai mais fundo. Jesus diz, olha, o problema de vocês é mais profundo. A doença de vocês é mais grave. O pecado de vocês é mais crítico. Todas as vezes que vocês me rejeitam, todas as vezes que vocês negam a minha palavra, todas as vezes que vocês deixam de andar na minha luz para seguir as trevas, vocês estão revelando uma só coisa, e muito grave, vocês não conhecem o Pai. Jesus deixa muito claro isso. Ele diz, olha, o ódio
e a ignorância que vocês têm com relação à minha pessoa, Jesus, é o mesmo ódio e ignorância que vocês têm ao Pai. Porque se vocês conhecessem o Pai, vocês também conheceriam a mim. Então Jesus deixa muito claro isso, que o grande problema da humanidade é que muitos dizem conhecer a Deus, mas odeiam seu Filho, logo não conhecem a Deus. Muitos dizem que conhecem a lei de Deus, conhecem a Bíblia. Muitos são aqueles que conhecem as Escrituras e conseguem até fazer uma discussão, um debate teológico, até conseguem discursar sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, mas sua vida não muda. Esse conhecimento não vira prática. Sua vida não se torna mais santa. Ele não se torna seguidor, discípulo de Jesus. Ele não se arrepende dos seus pecados. Por quê? Porque no fundo, essas pessoas não conhecem o Pai. Eu falei há poucos dias, é muito comum você chegar perto de alguém e essa pessoa dizer: não, eu conheço Deus, eu conheço a Jesus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei quem é Jesus. E aí quando você pergunta se aquela pessoa tem um relacionamento, se aquela pessoa tem um compromisso, se aquela pessoa teve a sua vida transformada pelo Evangelho, logo as respostas são as mais diferentes possíveis. E no final você descobre que aquela pessoa não sabe quem é Jesus, porque ela não sabe quem é o Pai. Porque só Jesus, ele deixa isso muito claro, é capaz de revelar quem é o Pai. Nós não vemos o Pai, mas nós vemos Jesus pela fé, claro, hoje em dia. Mas naquela época, as pessoas que viam Jesus, tanto foi assim, né? Que Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse: ô Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus veio para mostrar o Pai. Está em João 14. Ele e o Pai são um. Está em João capítulo 10. Então, o desconhecimento acerca de Jesus, a descrença acerca de quem Jesus é, não saber quem Jesus é, revela que no fundo, nós também não sabemos quem Deus é, porque Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não conhecer esse Deus significa que não conhecemos a Jesus. Não reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, e que sem Ele nós vamos para o inferno, é desconhecer que existe um Deus amoroso, um Deus Pai, que enviou o seu Filho para salvar a minha e a sua vida. Então, como eu disse, tome cuidado. Como eu sempre digo, tome cuidado. Há muitos que querem um Deus abençoador e um Deus salvador. Há muitos que querem um Deus que esteja ali sempre à sua disposição, para que quando a gente precisar de um socorro, ele venha em nosso favor. Muitos querem um Deus assim. Um Deus que fica ali de cantinho, só esperando quando a gente o chama. E ele vem e diz: o que você precisa? Mas poucos querem um Deus que é Senhor, que é soberano, que é Rei, que governa, que reina e que manda na nossa vida. Um Deus que diz: se você não andar na luz do mundo, que é o meu Filho, você está em trevas. Se você não reconhecer o meu Filho como Salvador, você será condenado eternamente. Essas são as 3 verdades que eu queria aplicar nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem são os seguidores de Jesus, de acordo com essa passagem? E quem são aqueles que não seguem a Jesus? Quero terminar com essas perguntas e quero que você seja bastante honesto e sincero e responda para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a luz do mundo. Ele é a água viva, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o caminho, ele é o bom pastor. Ou para você Jesus é apenas mais um? Ou para você Jesus já se tornou algo comum e banal? Quem é Jesus para você? Em segundo lugar, eu quero lhe perguntar: como você tem andado? Como um discípulo de Jesus que anda na luz? Ou como um dos inimigos de Jesus que andam nas trevas? Como tem sido a sua vida?
Como tem sido o seu caminhar? A luz do Evangelho tem iluminado o seu caminho? A luz do Evangelho tem iluminado os seus pés? A luz de Jesus, luz dele, tem brilhado por meio da sua vida? Ou talvez você esteja vivendo imerso nas trevas do pecado? Essas respostas e essas perguntas são muito importantes. Você não pode, você nem deve viver sem ter a resposta certa para essas perguntas. Independente do tempo que você tem de igreja, independente de conhecimento que você tenha da Bíblia, independente de se você tem até cargo na igreja, se você não tem a resposta certa para quem é Jesus, para quem é ou quem são os seus discípulos e quem são os seus inimigos, eu te convido, eu te exorto, eu te incentivo a dobrar o seu joelho, a ter um momento a sós com Deus hoje à noite, a ter um momento a sós com o Espírito Santo e clamar que a palavra de Deus, que o poder do Espírito revele a ti novamente, ou quem sabe pela primeira vez, quem é Jesus, quem nós somos e quem são aqueles que estão caminhando a passos largos para as trevas. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê uma semana de bênção e de paz. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo dele, espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que ele volte para nos buscar. Amém e amém.